A China já faliu, gente. Vamos lá. Lado, curiosamente, nós temos aí investidores muito conservadores, como é o caso do Peter Schiff e do sócio do Warren Buffett, o Charlie Munger, falando Um o monte de velho completo branco. oposto disso, dizendo que, na realidade, agora é um excelente momento para se investir na China e que eles Sempre um estão excelente momento. muito otimistas com investimentos na China daqui para frente. Pois é, muito curiosa essas visões distintas, então nós vamos analisar exatamente por que cada uma das partes O pensa desse jeito Matheus aí vai e fazer uma quais as grande implicações análise. disso para o resto do mundo Notem, daqui né? para O frente. Bitcoin muito Logo bem depois essa representado mensagem do aqui, nosso né? patrocinador Por BlockFi. uma Pessoal, figura. eu adoro uma Não, não, renda não. passiva, mas Sem. ao ano, então Não, já fundo sem nessa público. questão. Porque o que acontece ali na China, basicamente, é que o Partido Comunista Chinês, ele conseguiu fazer o país se desenvolver muito e muito rapidamente, abrindo o país às forças de livre mercado. Claro. É claro, gente. A China se desenvolveu graças ao livre mercado. Nunca é o comunismo. Quando falha, é por culpa do comunismo. Quando se desenvolve, é graças ao livre mercado. É impressionante. É impressionante. Mas ele nunca abriu o país por completo. Então, a China ainda mantém severos controles sobre o acesso das pessoas a veículos de investimento que em outras Álvaro, partes do obrigado, mundo 2 é bastante meses. comum. Então, de um lado, é claro que a gente não pode negar o quanto a China conseguiu crescer, mas por outro, o dia a dia do chinês é bastante complicado, porque ele não tem outra alternativa a não ser investir no mercado imobiliário, por mais. Hã? O chinês não faz nada a não ser investir no mercado imobiliário? O chinês não compra nada que não seja apartamento. Porra é essa? Não existe empresa de nada que não seja de apartamento na China. Insustentável que isso possa parecer. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a Porra gente é já dá essa? como garantido os investimentos em ações, é algo totalmente corriqueiro. Ah, sim, é garantido o investimento em ações. Oh, garantidíssimo. Ninguém que investe em ações tem prejuízo. Mas lá isso é algo bastante inacessível para a maior parte da população e até visto com uma certa desconfiança das pessoas. Por que será? Por que será que comprar ação é visto com desconfiança? Investir fora do país, então, está realmente fora do alcance da maioria das pessoas e mesmo para comprar. E no Brasil não tá. No Brasil todo mundo tá de boa em investir fora do país. Dólar lá é algo cheio de limites e criptomoedas então nem se fala. Ainda bem. A China praticamente proibiu tudo isso daí. A Que única bom. opção de investimento para o chinês é justamente o mercado imobiliário e é por isso que 70% das economias deles vão para esses ativos. 70% do salário de um chinês vai para comprar casa e apartamento. Eu não sei porquê, mas eu sinto um cheirinho. Cheirinho de bullshit. Sabe? Cheirinho de asneira. Até os planos de aposentadoria são baseados em imóveis e a quantidade de imóveis que uma pessoa tem é praticamente símbolo de status por lá. E como os grandes Chinês é viciado em comprar casa, né, velho? Se eu conseguisse comprar casa com 70% do meu salário, eu tava feliz. Pô, centros, como WhatsApp papinho, né? por exemplo, Beijing, se tornaram extremamente caros para a pessoa comum, as pessoas aceitaram comprar em lugares mais afastados. E é daí que vem as famosas cidades fantasmas, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então aqui vocês podem ver cidades inteiras onde não mora ninguém. As pessoas compram por pura especulação, baseados na teoria do mais tolo. Parece o centro de São Paulo isso A aí. gente pode pensar que seria burrice fazer essas compras, mas se sempre existe um mais tolo para pagar um preço maior, então isso é facilmente ignorado pela população. As pessoas compram porque É aí que mora o fantasma do o comunismo? mercado imobiliário sempre sobe. Foi assim. Eu acho engraçado o ANCAP falando, nossa, porque cidades fantasmas. Meu filho, você investe em Bitcoin. Você investe em NFT. O que você quer falar de cidade fantasma? Se não mora ninguém, quem tá andando de carro lá, né? É uma boa pergunta.
Cidade fantasma com os carrinhos passando na rua. Desde que eles eram jovens e provavelmente vai ser assim para sempre, ou pelo menos essa é Não dá nem pra comparar com NFT, porque apartamento, se a pessoa quiser, ela pode ir lá e entrar, a né? crença deles por lá. E aí a gente pode pensar, bom, mas será que essas pessoas não percebem que ninguém está morando nesses lugares e que talvez ninguém nunca venha a morar por lá? Esse cara nunca ouviu falar do centro de São Paulo, né, cara? Que tem mais. São Paulo é uma cidade que tem mais imóvel sem gente do que gente sem casa. E a resposta é sim, eles percebem e sabem que ninguém vai morar por lá. Eles tanto sabem disso que até as incorporadoras, elas nem se preocupam em colocar elevador nos prédios ou mesmo energia ou água encanada. Todas essas construções, elas são apenas cascas de concreto que não podem ser habitadas mesmo se o comprador quiser. É praticamente um grande esquema de Ponzi que foi alimentado e perpetuado ao longo de décadas até agora chegar em preços Esse cara não sabe o que é um esquema de Ponzi, né, velho? Ele não tem ideia do que é um esquema de Ponzi. incrivelmente altos que são muito, mas muito mais altos do que em qualquer outro lugar do mundo. Para vocês terem uma ideia, numa cidade do interior dos Estados Unidos, a moradia custa entre 4 ou 5 vezes o salário anual médio das pessoas. Porra! Coisa legal, hein? Coisa Em bacana. lugares aí mais caros, como Nova York, esse valor sobe para 10 vezes o salário. Mas eu vi o Damiani. Damiani me falou que com um salário mínimo, as pessoas nos Estados Unidos compram tudo. Inclusive videogame de última geração. Deve estar errado isso aí. Deve estar errada essa informação aí. O Damiani não ia mentir pra gente. E em países com mais desigualdade social, como é o caso aqui do Brasil, onde os salários às vezes são tão baixos que esticam ainda mais esse índice, então aqui em cidades como São Paulo, os imóveis chegam a custar 17 vezes o salário das Ó, pessoas. viu? Tinha que ser o 17. O 17 é sempre um número amaldiçoado. Mas mesmo a nossa realidade notadamente cara, ela não é nada comparada com a realidade da China, onde as cidades como Beijing têm um preço médio de 50 vezes o salário. Peraí, senhor Matheus. Peraí, senhor Matheus, o Matheus Rapini. Você falou mais cedo que os chineses usam 70% do salário para comprar imóvel. Os chineses, você falou, os chineses usam 70% das suas economias para comprar imóvel. Agora você vem me dizer que o imóvel é 50 vezes o valor do salário? Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Os preços de moradia na China são tão altos que se a gente somar o valor de todos os imóveis chineses, dá um total de 70 trilhões de dólares. Mas então como é que os chineses estão comprando, meu Deus? Explica esse fenômeno, por favor. Isso é maior que o mercado de moradia inteiro dos Estados Unidos e da Europa combinados. É a maior bolha de todos os tempos. Primeiro porque na Europa e nos Estados Unidos, cara, se tu juntar a população dos dois, talvez dê metade da população chinesa. E não é à toa que a Cathie Wood está alarmada com isso. Para quem não sabe, Cathie Wood é a pessoa à frente da gestora ARK Invest, cujos fundos ficaram extremamente conhecidos pela habilidade dela em encontrar empresas de tecnologia que explodiram de valor na bolsa. Ela sozinha, na pessoa física, acumulou uma fortuna de 60 bilhões Os imóveis têm valor maior que o PIB dos Estados Unidos. de dólares e recentemente Todo chinês tinha 5 imóveis e agora não tem nenhum porque é caro. Eu não entendi, cara. Esse cara não explica nada. Tá tudo muito confuso. ela chamou a atenção para o que vai acontecer com a China daqui para frente. Segundo a Cathie, a situação atual da China é extremamente semelhante à situação do Japão, quando começou a bolha imobiliária por lá. O Japão é comunista também? Puta, eu tô muito confuso, gente. Tá muito confusa essa explicação. Para quem não sabe, em 1989, todas essas crenças de que a China seria a maior economia do mundo estavam depositadas no Japão porque o país vinha alimentando uma bolha imobiliária tão grande que somente o Palácio Imperial em Tóquio sozinho valia mais que
todos os imóveis da Califórnia combinados. Não foi à toa que quando essa bolha estourou, ela levou toda a economia é a famosa bolha de novo, a bolha que nunca estoura, nunca vi coisa do igual. Japão junto com ela em uma recessão que já dura mais de 30 anos. Isso significa que quem investiu no índice da bolsa lá em 89 ainda não recuperou todo o dinheiro mesmo depois de 3 décadas. E como nós vimos, a bolha chinesa consegue ser ainda maior do que a japonesa e segundo a Cat, é a bolha que nunca estoura. Isso vai Por que tudo é comparado com os Estados Unidos, né? Por que será? Dominó que já começou. A primeira etapa aconteceu justamente no ano passado, quando o problema se tornou grande demais para continuar sendo ignorado, com o caso ali da Evergrande, que eu fiz um vídeo aqui nesse canal. A maior incorporadora chinesa estava prestes a se tornar inadimplente. Depois disso, o Partido Comunista Chinês tentou resolver a questão colocando limites para o nível de endividamento das construtoras, o que até seria uma medida eficiente se a Evergrande fosse a única empresa com esse problema. Bastaria então a empresa liquidar os seus ativos com desconto e outras incorporadoras comprariam esses ativos, assumiriam as obras em andamento e o mercado sobreviveria. Mas a realidade é que todas as incorporadoras estão no mesmo barco, com exatamente os mesmos problemas. Elas estão todas endividadas e sem acesso a capital para conseguir financiar suas operações. Confia. Eu até agora não entendi, gente, de onde vem essa crise. Porque o cara primeiro fala que chinês gasta tudo em imóvel. 70% eles gastam em imóvel, porque a única coisa que eles conseguem comprar é imóvel. Aí depois ele falou que, na verdade, o imóvel é 50 vezes o salário de um chinês. Como que ele consegue comprar, então? Não sei. E agora, de repente, as empresas estão falindo. É isso. Cara, é um negócio de doido. Em um cenário como esse, a única alternativa que restou foi justamente liquidar o estoque para o próprio mercado consumidor, vendendo imóveis com bastante desconto para que as pessoas comprassem mais do que elas teriam comprado a preços normais. E é lógico... Mas as pessoas, elas compram ou não compram imóvel, afinal? Eu não tô entendendo nada. Uma hora elas não compram, outra hora elas compram, outra hora não compra, outra hora compra de novo. Porra, pelo amor de Deus. Lógico que isso gera pressão para a queda dos preços. Ele sabe que não pode ser senhorio na China? Acho que ele não sabe não, vírgula Leal. Acho que ele não sabe lá que... E foi justamente por conta disso que no ano passado nós vimos os preços dos imóveis caindo na China pela primeira vez. Pela primeira vez, mas tu falou que o... Mano, eu não tô entendendo nada. O cara fala, porque os chineses compram tudo imóvel. E agora falando, pô, pela primeira vez o preço do imóvel tá caindo. E na visão da Cathie Wood, isso é só o começo. Assim que as pessoas perceberem que 70% das suas economias estão sendo ameaçadas, elas também... Olha, de novo, ele fala 70% das economias, não tô entendendo mais nada. Não tô entendendo mais nada. Afinal, as pessoas compram ou não compram apartamento na China? Até agora eu não entendi. Vão tentar se livrar dos seus imóveis aceitando... E as fontes? A fonte é a Kate alguma coisa aí. Pontos cada vez maiores, até que o desespero em algum momento vai tomar conta do mercado, fazendo tudo desabar. E já que 30% do PIB da China vem do... Ó, gente, deu gol. O mercado imobiliário é justamente nessa hora que a Cat lembra a máxima do mercado que diz que quando a China pega um resfriado, o mercado de commodities inteiro pega pneumonia. Ah, que merda. Segundo ela, a bolha já estourou e vai derrubar o país inteiro. Já estourou. Milhões de empregos serão perdidos, talvez até centenas de milhões. O capital de investidores vai... Centenas de milhões. Vai continuar desaparecendo e a vasta maioria da população vai perder a maior parte, se não todas as suas economias. Eu não consigo entender, gente. A população compra ou não compra imóvel na China? Até agora eu não entendi, mané. Caramba! Uau! Esse é um prognóstico bastante pessimista e é inegável que existe lógica nesse raciocínio. Existe. Mas, como eu já falei... Inegável! Inegável que existe lógica. O negócio está comprado, mas o chinês não consegue comprar porque é muito caro, mas ele compra 70% de prédio, mas um prédio é 50 vezes o salário dele, ou ele compra ou ele não compra, pelo amor de Deus, é o imóvel de Schrödinger.
Às vezes aqui nesse canal, uma coisa é prever a quebra de uma única empresa e outra coisa é prever quando ou mesmo se um cenário apocalíptico como esse vai acontecer. E embora a Cat seja indiscutivelmente notável para identificar empresas de tecnologia com potencial, também é verdade que os fundos dela fecharam o ano passado com perdas monstruosas. Ok, né? Fecha o vídeo, fecha o vídeo. Acabou o vídeo aí, né? Acabou. O cara espera 10 minutos pra me mandar essa. A única fonte dele era essa mina aí. E aí ela faliu. Então quem faliu foi a Kate, não foi a China. Quem faliu foi a Kate, não foi a China, porra. Pelo amor de Deus. Então agora vamos olhar para o outro lado. Vamos olhar... Essa foi demais, cara. Essa foi demais. Passa 10 minutos falando que a China faliu. A única fonte é a tal da Kate. E aí o cara espera 10 minutos pra falar, então, essa Kate aí, plot twist, quem faliu foi ela. O sócio e braço direito do Warren Buffett, o Charlie Munger, que para quem não conhece, o Charlie Munger é uma Essa foi a melhor um tanto parte. extremista nas colocações dele. Embora ele compartilhe da mesma filosofia de investimentos do Warren Buffett, alguns acreditam que ele leva elas mais ao extremo, e um caso que retrata muito bem isso foi a construção dos prédios da Universidade de Califórnia em Santa Bárbara. Ele angariou um valor de 200 milhões para financiar essa construção, mas a condição sine qua non para liberar esses fundos é que ele seria o arquiteto do desenho do prédio, porque o Charlie Munger nas horas vagas é um arquiteto e na visão dele o prédio deveria ser mais eficiente do que normalmente são feitas essas construções. Lá vem. Lá vem! Então, ele tomou algumas decisões aí um tanto incomuns, e a mais notável delas foi construir os dormitórios dos estudantes na área mais barata do prédio, justamente o interior, o miolo da construção, onde não há nenhuma janela. Capitalista, né? Capitalista total. Isso aí é o capitalismo. Segundo ele, é uma troca óbvia e racional abrir mão do ar fresco e da vista para se ter dormitórios um pouco maiores, e uma visão que deixou até outros arquitetos do projeto tão revoltados que um deles até se demitiu, alegando que o desenho é insustentável, não só da perspectiva dele como arquiteto, mas também como quem liga pai para ser humano? Quem liga para pai? Ser humano. Então sim, ele leva essa relação custo-benefício bastante a sério. Poxa, parece até um capitalista, né? E na opinião do Charlie Munger, não importam esses problemas pelos quais a China está passando no seu mercado imobiliário, porque as empresas de outros setores estão muito baratas e atrativas, ou seja, com uma excelente relação custo-benefício. Quando questionado se o Warren Buffett compartilha da mesma opinião, o que ele disse foi que as pessoas costumam investir naquilo que elas se sentem confortáveis e o Warren não é diferente disso, e nesse sentido ele se sentia mais confortável com a China do que o Warren. Mas o Charlie Munger não está sozinho nessa visão de forma alguma. O Peter Schiff, maior proponente aí do ouro como moeda mundial, também pensa assim. Segundo o Peter Schiff, sim, a China irá enfrentar sérios problemas, mas ao contrário dos Estados Unidos, que já gastou toda a munição que tinha para estimular os mercados, a China ainda não gastou isso. Então a bolha vai demorar mais uns anos ainda para estourar. Vai demorar um pouco mais para a profecia do Ideias Radicais. Todo mundo sabe que os Estados Unidos abaixou os juros a zero e vem imprimindo dinheiro sem limites para impedir que qualquer crise se instale por lá, até que agora eles chegaram Mas os Estados Unidos está imprimindo dinheiro? ponto onde eles já não conseguem mais sustentar isso sem estimular a inflação ao mesmo tempo. Já na China, esses recursos ainda não foram utilizados na mesma escala e é por isso Eles que não esses imprimem dinheiro? investidores estão apostando lá justamente agora, enquanto os preços estão baratos. Pois é, pessoal, visões aí Não entendi nada. completamente distintas, o que é bastante interessante se a gente for parar para pensar, porque do ponto de vista Então quem vai falir é os Estados o que faria Unidos? sentido é que conforme a gente vai subindo para os altos escalões aí dos bilionários e mega investidores, houvesse uma certa convergência de opinião sobre o que vai acontecer com a economia. Afinal de contas, esse pessoal aí não ficou rico errando as suas previsões.
Mas pelo jeito não, as opiniões são tão distintas que parece até que a gente está falando de política. Ah, isso aqui não tem nada a ver com política, gente. Que isso? Nada a ver com política? Onde já se viu uma coisa dessas? Vocês acham que isso aí tem a ver com política? Isso tudo que ele falou no vídeo? Que isso? Não, esse vídeo é 100% neutro, sem política. Quem será que tá certo? Que isso? Eu deixo para vocês responderem. Mas se você me perguntar qual a minha opinião pessoal, eu acredito que ambos estão certos em determinado grau. Ambos estão certos. Um fala que a China faliu e o outro fala, não, a China tá ótima. E o cara fala, ambos estão certos. Realmente, né? Realmente. Olha aí, que análise. Que análise. A China tem realmente um imenso problema na mão, mas ao mesmo tempo ela tem muito poder para impedir que um colapso se instaure, se assim ela quiser, e se ela conseguir acertar a dose do remédio. Resumo da análise. A China tem problema, mas dá para resolver. Olha aí. Porque a gente sabe que não é tão simples assim de se fazer quanto de se falar. Então, se ela vai fazer isso ou não, se ela vai conseguir acertar essa dose ou não, aí já são outros 500 meu e eu não Deus. tenho nenhum investimento em ativos chineses. Pessoal, não deixe de seguir o servidor do Discord. Ah, meu Deus do céu. Que vídeo, hein? Que vídeo.